Olá, eu sou a Rita Cachaço e criei o podcast Atravessar para partilhar contigo histórias de mudança de vida. Histórias de pessoas que optaram por atravessar em direção a uma vida mais verdadeira e mais alinhada com os seus dons. Todas as semanas partilho contigo uma nova história, uma nova aventura. Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas a um novo episódio do Atravessar. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial. Estou desejosa de começar aqui a nossa conversa para saber mais sobre ela. É uma mulher muito interessante, com uma história de vida muito motivadora. Tenho a certeza que vocês vão ficar assim super inspirados. Uma mulher de coragem, uma empreendedora e tem uma particularidade que eu adoro. Tem um sorriso lindo, não é por acaso que lhe chamam Carolina Smile Stories. Bem-vinda, Carolina. Obrigada, Rita. É um prazer estar aqui. Que bom apresentar-me assim pelo sorriso. Sabes que eu depois contarei, mas trabalhei no Contact Center durante muitos anos e aprendi uma coisa muito importante, que é o sorriso ouve-se na voz. Portanto, espero que consigam ouvi-lo ao longo da nossa entrevista. Exato, mesmo sem imagem tenho a certeza que tu tens mesmo um sorriso mesmo muito bonito. Estava assim cheia de vontade de dizer isso lá fora, mas pensei, não vou conter, que é para lhe dizer isto assim no podcast, para criar assim um impacto. Olha, obrigada por teres aceito o convite, acho que a tua história é mesmo muito interessante. Vamos já começar a saber um bocadinho de ti. As pessoas hoje em dia conhecem-te mais por Carolina Smile Stories, pelo teu projeto, que já vamos falar um bocadinho, mas tudo começou muito antes, não é? Nos Açores. Sim, há 44 anos. Eu nasci em São Miguel e cresci, vivi lá toda a minha infância, toda a minha adolescência, tive essa sorte de viver assim num ambiente completamente protegido e cheio de natureza, mas depois com 18 anos vim para Lisboa estudar, para me formar em Economia. Vim para o ISEG estudar e quando acabei o curso comecei a trabalhar na banca, onde fiz uma carreira de 17 anos, passando por... Nunca estive na área comercial de atendimento ao cliente, foi sempre em áreas de back-office, mas estive em múltiplos projetos ao longo destes 17 anos e, portanto, ia pôr em prática aquilo que basicamente tinha estudado, claro. Não é? E ficaste por cá, não é? Como acontece assim a maior parte das pessoas dos Açores e da Madeira que eu conheço. Não, eu conheço muito, a maior parte voltaram, okay. Mas há vários que ficam, sim, aliás, há açorianos pelo mundo inteiro. Eu viajo e estou sempre a encontrar açorianos. Que engraçado. Então, mas tu vais para cá, fazes faculdade e depois ficas e começas logo a trabalhar na banca. Sim. Eu decidi ficar, até porque o meu pai era de cá, de Lisboa, portanto eu tinha a minha família materna em São Miguel e a minha família paterna cá em Lisboa, portanto tinha aqui também um suporte familiar que facilitou essa decisão de cá ficar, porque São Miguel e os Açores eram e continuam a ser um meio muito pequeno e para uma miúda de 18 anos isso pode ser altamente limitativo e quando eu cheguei a Lisboa e percebi que era uma ilustre desconhecida que andava na rua e ninguém me conhecia, não estás a ver, foi assim uma coisa libertadora. Que engraçado. Portanto, eu no final do primeiro ano do curso tomei logo a decisão, disse não, quando o curso acabar eu fico por cá. O anonimato é bom. O anonimato é muito bom. Olha, e uma pergunta que eu faço assim aqui aos meus convidados, que é uma curiosidade. Tu, o que é que tu querias ser? Quando eras pequenina tinhas assim um sonho, querias ser o quê? Sim, bióloga marinha. Sim, eu queria muito. Eu acho que a convidada da semana passada queria ser isso também. Assim. Eu queria estudar golfinhos, tenho este fascínio desde miúda, só que na altura a única universidade que existia, e acho que ainda é a única, era no Algarve. E o meu pai não quis que eu fosse para o Algarve porque era muito longe e, portanto, fui para a Economia que não tem rigorosamente nada a ver. mas sim, era esse o meu sonho. E depois o curso acabou e tu começaste a trabalhar num banco. Num banco, certo? Sim. E quanto tempo foi o teu percurso então? Foram 17 anos. Uau. Eu comecei como técnica e fui fazendo a minha evolução profissional, como te disse, em vários projetos, um deles para criar e constituir uma equipe de contact center, onde aprendi isto sobre o sorriso que me ficou para a vida. Aliás, aprendi várias coisas nesta carreira que fiz. E a última função que estava era como diretora-geral de uma sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário, que é assim uma coisa muito comprida, então, mas já era um cargo de grande responsabilidade. Estavas bem, assim, ou seja, estavas numa progressão de carreira bastante interessante. Estava, mas tinha chegado mais ou menos a um patamar de evolução em que já não, quer dizer, de diretora-geral só se eu passasse a administradora e não era uma ambição minha de todo, por um lado. Por outro, na altura estava num banco que tinha sido nacionalizado e, portanto, a administração era uma administração nomeada pelo Estado, não é? Como é habitual das empresas do Estado. Portanto, o que eu senti foi, isto já não me faz feliz, eu não me imagino a fazer isto para o resto da minha vida
E essa progressão eu já tinha cumprido. Sabes, na nossa geração, e nós somos da mesma idade, as duas, eu pelo menos senti muito aquela pressão de cumprir com o sonho e o objetivo dos nossos pais. Claro. E eu tinha cumprido, tinha tirado o curso, tinha feito uma carreira por minha conta, cá no anonimato, sem ser filha, nem neta, nem sobrinha de ninguém, era eu, Carolina Monteverde, na altura. Quer dizer, continua a ser Carolina Monteverde. Mas que fui progredindo por mérito próprio, não é? E depois cumpri, pronto, cheguei àquela função e pensei, pronto, esta está feito, mas isto não me vai preencher para o resto da vida, não é? Eu tinha financeiramente uma situação muito estável e muito confortável, mas naquela fase era a única coisa que aquele trabalho me dava, era esse conforto financeiro. Porque já não te preenchia em não mais só não me preenchia, campo. como me desgastava, que era pior, não é? Aquilo sugava-me energeticamente. Eu tinha 2 filhos pequenos, os meus filhos eram pequenos na altura, e aquilo drenava-me, porque eu tinha que me multiplicar entre as tarefas do trabalho e as tarefas da maternidade, e sentia que eles saíam sempre a perder. Porque eu era mais uma reunião, ou era mais uma call, ou era mais um documento importante que eu tinha que preparar, e portanto estava ali muito absorvida e senti que estava a perder anos muito importantes da vida deles e da minha própria vida. Mas posso dizer-te e confessar-te que senti que se ficasse ali muitos mais anos ficaria doente. Tal era a forma como eu sentia que a minha energia estava a ser esvaziada e eu não estava a receber a volta, não é? Claro. Aquilo já não era um espaço para mim, é um espaço ao qual eu tenho uma profunda gratidão, não é? Aprendi muito naquela vida profissional, fiz amigos para a vida, que ainda hoje são meus amigos, conheci pessoas espetaculares, tive projetos muito giros, mas sabes, aquela sensação de pronto, agora já não há mais aqui. Claro. Para mim, eu agora preciso de seguir o meu coração. E provavelmente foste sentindo isso, não é? Não é uma coisa que vem assim de repente, não é? Não vem de repente, sim. Vais começando a ter sinais de desconforto, sinais de desgaste, muitas vezes até como tu estás a própria a dizer, e até feedback de outros convidados tem tido até fisicamente, sim. Nós começamos a sentir, não é? O corpo começa a somatizar, e portanto, provavelmente também te aconteceu isso, foste começando a sentir que já não era para ti, depois deves ter chegado a um ponto em que tomaste uma decisão. Como é que foi essa parte? Sim, olha, devo dizer-te que o meu corpo somatizava isso em dores de cabeça. Eu tinha dores de cabeça praticamente diárias. Era uma coisa impressionante. E, portanto, eu que sou uma anticomprimidos, sempre fui, tinha que tomar panasorbes, paracetamol, não é? Todos os dias aquilo comecei a pensar, não posso estar aqui a intoxicar-me com químicos para compensar uma coisa que eu sei qual é a causa desta dor de cabeça. E sabias ainda, ou seja, estavas consciente disso. Era o stress, era o desgaste, era já a falta de identificação. E então comecei gradualmente a pensar, ok, se eu quisesse sair daqui, não era para fazer o mesmo. Isso eu percebi logo, que eu não queria continuar a fazer mais do mesmo. E o que pensei foi, eu na altura tinha 36 anos, quando comecei a ponderar estes cenários, pensei, não, para mudar, eu devia mudar para fazer uma coisa que efetivamente me dá prazer e seguir uma coisa que me viesse do coração. E este foi um processo muito longo, que foi perceber o que é que eu, mudando de vida, poderia fazer para o resto da minha vida. Que engraçado. Demorei muito tempo a encontrar a resposta a esta pergunta. Portanto, tu não sabias? Não sabia. Mas tu primeiro soubeste que querias mudar e depois é que começaste a pensar... Para quê? Para quê? Que engraçado. Isso é muito bom estar a trazer isso porque há muita gente que está nessa situação. Algumas pessoas sabem, mas há muita gente que está nessa situação. Sabe que não quer fazer aquilo, mas não sabe ainda o que é que pode fazer alternativamente. E, portanto, tenho a certeza que tu vais ajudar muita gente, de algum modo, a saber por onde começar. Como é que foi, então? Aí? Como é que tu começaste? Olha, vou-te dizer, foi a minha maior viagem interior, de autoconhecimento, porque eu comecei um processo de, conscientemente, começar a explorar-me e perceber, Carolina, o que é que tu gostas de fazer? O que é que tu te imaginas a fazer? Nota que, durante todo este processo que eu vou detalhar, se puder ajudar outras pessoas, houve sempre uma questão que foi muito importante, que foi controlar o medo. Não é o medo da mudança, o medo de perder estabilidade financeira, o medo de faltar alguma coisa aos meus filhos, o medo de mudar de vida e falhar, o medo de escolher uma área que não me desse prazer. Portanto, eu tinha sempre este medo e tinha o medo da pressão financeira, não é? Sobretudo. Portanto, o que eu fiz durante este processo de análise foi garantir que, enquanto eu tentava encontrar resposta à pergunta do que é que eu farei só por prazer, eu não tomava esta decisão baseada nos medos. Ou seja, eu não ia mudar de vida para encontrar um caminho que me desse sustentabilidade financeira. Esse não era o propósito. Porque isso tu já tinhas, no fundo. Isso eu já tinha. Não era um caminho para me dar estabilidade a nível de emprego, porque isso eu já tinha. Não era um caminho para garantir que eu cumpria com as necessidades dos meus filhos, porque isso eu já tinha. E se eu me deixasse condicionar por estes fatores,
eu não ia encontrar o caminho do coração, ia encontrar o da razão, não é? O da cabeça. Claro. E esse era aquele que eu tinha tido nos últimos 17 anos e que tinha tido que não queria ter mais. Então comecei num processo de autoanálise, pensar o que é que tu gostas de fazer, Carolina? Então, o que é que eu percebi? Percebi que todos nós temos várias áreas de interesse. Eu vou-te dar um exemplo. Eu adoro jardinagem. Toda a vida adorei, tenho imensos livros, no mundo das plantas, em latim, aquelas coisas. Adoro estar na terra e podar, e adoro. E pus a hipótese de fazer arquitetura paisagística. Então comecei a ver os cursos que haviam. Os cursos eram sobretudo no Brasil, o que para mim era um impedimento, porque os meus filhos, como te disse, eram pequenos, claro. Eu não queria ir para o Brasil e afastar-me deles. Mas também, ao mesmo tempo, mais do que isso, eu pensei, eu senti, e aqui foi muito ao nível da intuição, que se eu transformasse aquele meu hobby em profissão, ia perder a magia. Não me perguntes porquê, mas foi mesmo aquilo que eu senti, foi, não, isto vai tornar-se uma profissão e eu vou deixar de sentir esta conexão com a natureza, o prazer que sinto, porque faço nos meus tempos livres. Se virar a profissão e eu fizer o dia todo para outras pessoas, quando chegar às minhas plantas já não vou ter este nível de prazer. Depois o piano, por exemplo, eu andei no conservatório, quando era miúdo, tocava piano, pensei, eu até podia voltar às aulas de piano e quiçá arranjar um projeto na área de piano, que é o meu instrumento de eleição. Que giro, coisas tão diferentes. Nada a ver. Que giro. Nada, mas eu acredito que nós somos todos multifacetados nos nossos gostos e prazeres e por isso é que eu acho que os caminhos podem ser múltiplos. Que bom, estás a trazer isso, porque eu acredito mesmo nisso, que essa ideia que nos colocaram que tu tens jeito para uma coisa. Não, tu podes ter jeito para várias. E aquela em que tu puseres a tua energia vai correr bem. Se tu gostares daquilo, eu acredito que vai mesmo correr bem, mas não acho que nós estamos talhados para fazer uma coisa. Claro, só uma. Não, e então, um belo dia, estava eu à noite a editar, sabes que eu não vejo televisão há muitos anos, e normalmente à noite no meu portátil deitava aos miúdos, trazia o portátil assim para o sofá, e eu era aquela crominha do grupo de amigos que fazia edição de vídeos das fotografias e dos filmes das férias, sabes? Pronto, eu era essa. As brincadeirinhas. Tudo, adoro. E que toda a vida fiz. E estava eu a editar um desses vídeos no iMovie, na altura, que é um programa do Macintosh, assim bastante, é simpático, mas muito simples. E olhei para o computador e pensei, espera, isto eu imagino-me a fazer para o resto da minha vida. Edição de vídeo é uma coisa que eu fiz toda a vida como um hobby. E eu imagino-me a fazer para outras pessoas. E ainda assim continuar a adorar fazer para mim também. Porque o que o vídeo tem para mim de mágica é a possibilidade de perpetuar um momento. E portanto, eu ia querer continuar a perpetuar os momentos da minha vida, não é? E com a minha família e com os meus amigos. E isso não seria prejudicado pelo facto de eu estar a perpetuar os momentos das vidas dos outros. Pelo contrário. Acho que uma coisa ia estimular a outra. E eu fui imediatamente à internet, eu disse, bem, nota, eu vinha de um mundo corporativo, não é? Tinha-me formado em economia, era uma vida profissional altamente corporativa, eu não fazia ideia sequer, sabia cursos de vídeo, não é? Net. Cursos de vídeo em Lisboa. Mesmo do zero. Mas do zero, Rita. Recomeçaste mesmo do zero. Zero. Nem sabia que isso existia. E apareceu o meu site, bem, publicidade à parte, mas é a minha escola, foi quando eu acabei por estudar, que é a ETIC. E se tinhas os 36 anos, mais ou menos, ou um pouco depois? Sim. Por aí tinha já 37. Apareceu uma ETIC e eu entro no site da ETIC, era uma escola que eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia bem. Quando eu começo a ver os cursos, uau! Cursos de som inacreditáveis, de vídeo, de edição, de moda. É isto, pensaste tu? Não, eu fiquei completamente em êxtase. Agora difícil vai ser escolher isto, é só fascinante. Que giro. Agora estou-me a lembrar um parênteses que penso que até nos conhecemos através do Nuno Vila, exatamente. Que é um amigo comum que temos da ETIC. Isso olha aqui, mesmo, uma grande que eu conheci nessa altura quando eu fui para a ETIC e ficámos também amigos. Exato. Isso mesmo. E então pronto, fui para a escola. O que eu pensei foi, eu na altura falava assim, foi muito importante também isto no processo de mudança, foi falar, eu identifiquei 3 amigos completamente diferentes, de áreas completamente diferentes, com perfis completamente diferentes, grandes amigos meus, em que eu me suportei neste processo de reflexão e com quem eu conversava muito sobre o caminho, o sítio onde eu estava, o que é que eu queria fazer, o que é que eu podia fazer, e eles foram fundamentais e cruciais no meu processo de mudança, de suporte emocional, sabes? De te dar um bocadinho também a luz de outros caminhos, outras possibilidades. E um desses meus amigos, quando eu lhe disse que estava a ponderar o vídeo e que tinha ido ao site da ETIC ver, ele disse, fazes muito bem, porque se queres seguir esse caminho não podes ser uma amadora, tens que ser uma profissional. Portanto, acho muito bem, vai-te formar. E assim foi, eu ainda a trabalhar na altura, na empresa em que estava, fui estudar à noite porque eu queria perceber se, fazendo o curso, eu continuava igualmente apaixonada pelo vídeo. Claro, querias ter um bocadinho uma ideia mais real do que aquilo era e do que é que implicaria, não é? Porque nunca tinhas trabalhado na área, portanto, também não... ideia. Claro. Não, aliás, eu caí de paraquedas
Aliás, aqui o Gonçalo está-se a rir, olhar para mim, vai-se rir agora. Estava-se a dizer que sim, quando eu disse que tem cursos de som espetaculares, é a TIC, porque conhece bem. E eu imagino, eu vinha do mundo corporativo. E eu ia da empresa diretamente para a ETIC, para as aulas, porque começavam às 7 da tarde. Ia com a roupinha de trabalho, não é? Os miúdos da ETIC olhavam para mim com ar de, pá, mas quem é este ET? Esta tia. Não é ET, não, é aquela... Não é aluna de certeza absoluta. Professora também não tem pinta de professora, porque as pessoas são muito mais colas do que ela. Pá, não deve ser mãe de nenhum de nós, porque as nossas mães não vêm cá, sabes? Então eu divertia-me imenso. Mas eu divertia-me a pensar, pronto, isto é o máximo. Opa, que giro, Carolina, mas deixa-me fazer aqui um parênteses, porque é preciso ter coragem, sabes? Para isso, é preciso ter coragem. Para isso, para entrares num mundo que é completamente diferente do teu, para te expores assim, Sim. não é? Para dares o corpo às balas, quando se diz, expor-te assim, e bora lá ver o que é que isto é. Mesmo que eu pareça o bichinho esquisito aqui da zona. Muito fixe isso. Sabe, mas ao mesmo tempo foi muito engraçado, porque eu depois fui conhecendo as pessoas lá na ETIC e fiz amigos também, o Nuno é uma delas, mas de alunos que lá estavam até hoje. E foi muito bonito, porque eles acolheram-me muito bem e eu se ficava deslumbrada com a capacidade de criatividade e de criação que eles tinham, eles ficavam deslumbrados com a minha capacidade de organização e de visão do cliente, da perspectiva do cliente. Portanto, criámos ali uma complementaridade muito gira, em que acrescentámos uns aos outros, sabes? E, portanto, isso também ajudou aqui muito no processo. E dizer-te que, enquanto eu estava a fazer o curso, foi muito duro, porque eu tinha aulas 3 vezes por semana, Imagino. com miúdos, eu ia de trabalho completamente exausta, às vezes para lá. Aliás, eu hoje olho para trás e penso, bem, nós de facto, quando queremos, arranjamos forças que nem sabemos que temos. Verdade. E houve um dia, uma sexta-feira, que eu ia para as aulas, às 7 da tarde, uma semana extenuante no emprego, e eu ia a descer, a escola é em Santos, e eu ia a descer a Dom Carlos, eu lembro-me perfeitamente que ia tão cansada que pensei, hoje não vou aguentar, eu vou para casa. E aquilo, chegando ao final da Dom Carlos, se eu virasse para a direita ia para a minha casa, se virasse para a esquerda ia para a escola. Pensei, não, hoje não dá, hoje não tenho mais forças, vou para casa. Aí, à última da hora, lá está, o sentido de responsabilidade, não, tens um compromisso, tens que ir, virei à esquerda, fui para as aulas. E quando começaram as aulas, houve 20 minutos depois, pim, pareciam 8 da manhã de uma segunda-feira, eu sou das manhãs. E deu-te estava com a assim pica energia. toda, de repente estava cheia de pica, cheia de energia, e pá, eu aí pensei, é isto. É um sinal, esse é um sinal isto super importante. que me ativa energeticamente. Se isto conseguiu tirar o cansaço todo da semana que eu tinha em cima, eu levo o mundo à frente. E então, na segunda-feira, apresentei a minha demissão. Na segunda-feira a seguir, opá, que giro! Mas deixa-me só Uau. dizer-te que todo este processo, entre começar a perguntar-me que caminho é que eu seguiria, até efetivamente eu sair de onde estava, foram 2 anos, Rita. Não é uma decisão que tu tomas do pé para a mão, não acordas de manhã e dá-te uma epifania, sobretudo se tens filhos, a tua responsabilidade, que era o meu caso. Claro. E foi uma decisão muito preparada, porque a empresa em que eu estava na altura, como te disse, tinha sido nacionalizada e o Estado queria diminuir o número de colaboradores e, portanto, dava condições às pessoas para sair. E condições eram a imunização, que não era muito alta, mas como eu tinha 17 anos de casa, em termos absolutos, era um valor que me permitia ter uma almofada financeira para começar a minha segunda vida profissional. E isso também foi muito importante para eu começar em paz e tranquilidade, Claro. sem a angústia de como é que eu vou fazer compras no supermercado no mês que vem. Está bem? E para mim isso foi determinante para eu garantir que fazia as minhas escolhas sempre pelo coração e não pela razão. Até hoje eu continuo a dizer, e digo isto a muitos clientes meus quando me pedem propostas ou às vezes não conseguem exatamente o valor que eu estou a apresentar, eu costumo dizer, eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho pelo projeto. O dinheiro é uma consequência do que eu faço. Claro que eu preciso do dinheiro como toda a gente, e ele é muito importante e graças a Deus tem vindo de uma forma, enfim, muito generosa, mas o que me move, o que me fez mudar de vida não foi o dinheiro, não é? Não é isso que me faz escolher fazer um trabalho, ou aceitar ou não fazer um trabalho. Claro, que giro. Olha, e depois como é que foi o processo? Portanto, apresentaste a tua demissão nessa segunda-feira, que imagino que tenha sido assim, aquele momento, não é? Foi difícil, não é? Tu vais com aquelas borboletas na barriga e não é que estás apaixonada. Exato. Vais com aquele vazio na barriga, de estruturar bem o discurso. Eu tinha o presidente da empresa onde eu estava na altura, era uma pessoa espetacular, com quem eu tinha uma relação formal e profissional, mas muito bonita, de grande respeito um pelo outro. Ele ficou muito surpreendido, e ele não queria que eu me viesse embora. Por um lado, pela empresa, por outro, até pelo carinho que eu percebi que ele nutria por mim, e disse-me, você está louca,
você tem 2 filhos para criar, o que é que vai fazer da sua vida? E eu expliquei-lhe que estava há muito tempo neste processo de reflexão, que ele não fazia ideia, claro, e que daria à empresa o tempo que a empresa precisasse para encontrar uma pessoa para me substituir, para eu poder passar a pasta e ter a certeza que me vinha embora com a informação toda na empresa, não vinha nada comigo que não tivesse na empresa. E, portanto, desde eu apresentar a demissão até eu sair, efetivamente, foram 4 meses, que foi o tempo que eles precisaram, eu não tinha pressa e, portanto, assim foi. E pronto, e em abril de 2015 saí. Saíste. Ok. Deixa-me voltar aqui só um bocadinho atrás, antes de entrarmos agora aqui na tua nova fase, para trazer aqui outra vez um tema que falaste que eu acho super importante e que é só explorá-lo um bocadinho mais contigo, que é quando tu dizes que tiveste um período longo de reflexão pessoal acerca do que é que tu gostarias de fazer. Isso não é uma coisa que surja de um dia para o outro, não é? Não. Essa parte tu fizeste como, Carolina? Tu falaste aí em alguns amigos com quem conversaste, tiveste consultas, pensaste, refletiste. O que é que tu achas que é importante? Como é que nós percebemos o que é que gostamos de fazer? Assim, como é que... Olha, eu fiz um bocadinho de tudo. Desde ir pela primeira vez na vida a um astrólogo que nunca tinha ido, e não tinha ido por respeito por um lado e receio por outro, e por recomendação de um desses meus amigos fui. E foi de facto uma descoberta. Ele não me disse que eu ia fazer vídeo nem nada disso, obviamente ele não responde às minhas perguntas, mas explicou um conjunto de coisas em relação à minha vida que me ajudaram. Clarificou. Neste autoconhecimento que eu te dizia. Na altura comecei a praticar de uma forma mais regular yoga, que eu já praticava há cerca de 2 anos, mas assim de uma forma assim muito descontraída, e comprometi-me mais com o yoga porque eu senti que eu no tapete yoga conseguia encontrar a paz e a serenidade e o espaço mental para esta reflexão. Isso é muito importante. E estes meus amigos foram muito importantes. Falávamos sobre as energias e sobre o universo, coisas que para mim na altura ainda eram assim todo um novo mundo que se estava a abrir. E sobre as fontes de interesse e sobre histórias que eles conheciam. Aliás, eu com estes, 2 destes 3, um vive no Porto, mas 2 deles eu almoçava todas as semanas. Um deles era na Cinemateca, tínhamos sempre à quinta-feira almoço na Cinemateca para discutir isto. Isso é muito bom. E, portanto, era mesmo assim uma base de TPC. Claro. Portanto, eu estava comprometida com aquilo. Claro, ao falarmos também nos ouvimos a nós. Às vezes, essa parte também é muito importante, não é? Começamos nós, às vezes, ou falar ou escrever e começamos a estruturar as nossas próprias ideias. Ouvimos-nos. Sim, não é? Sim, fazemos isso a maior parte das vezes. Claro. Aliás, foi numa dessas conversas, num desses almoços, que o Miguel, que é um destes meus amigos, me disse: tu tens que fazer alguma coisa relacionada com o teu sorriso. E eu, com o meu sorriso? E ele, sim, o teu sorriso pode mudar um momento da vida de uma pessoa. E eu, como assim? Sabes que eu sempre sorri desde sempre, felizmente é uma coisa que eu faço com facilidade. Mas até então eu nunca tinha percebido isto. E eu disse: Miguel, lembras-te o teu charmezinho? Ele é um charmoso do pior. E ele, não é charme. Tu tens que prestar atenção ao efeito que o teu sorriso tem nas pessoas. Então, nesse dia, quando vim do almoço, como te disse, almoçava na Cinemateca e o meu escritório era na Avenida da Liberdade, num edifício de escritórios que tinha vários consultórios médicos. Portanto, eu quando subi no elevador, nesse dia entrou um senhor, já de idade, que vinha com um ar pesaroso de quem ia ao médico, sabes, aquela... Pronto, e devia vir preocupado. Eu pensei, vou usar este senhor como cobaia. E vou testar esta teoria de Miguel. E eu estava no elevador, as portas abrem, eu vejo o senhor assim pesaroso, o senhor entra, eu faço assim um grande sorriso, intencionalmente, portanto, conscientemente, e disse: boa tarde. Bem, o rosto do senhor iluminou-se. Que lindo. E diz-me boa tarde, e eu... Se calhar tem aqui qualquer coisa, realmente. Isto é poderosíssimo, quer dizer, uma coisa que eu faço com uma facilidade e naturalidade incrível pode, nem que seja por microsegundos, mas melhorar a vida de uma pessoa. Isto é fabuloso, e portanto aquilo para mim foi abrir assim um portal de facto de um novo caminho. E sem eu sonhar na altura que o meu projeto se chamaria Smile Stories, não é? Mas, portanto, isto é um pequeno exemplo do quão profícuas são estas conversas. É muito importante, na minha opinião, para mim foi muito importante conversar com os meus amigos para me conhecer melhor também pelos olhos deles, não é? Claro, é super importante esse feedback. E então depois disso tu começaste logo com o teu projeto? Não. Então, acabei em abril de 2015 e eu tinha estado 17 anos a gerir 24 dias de férias por ano, à última, para conseguir juntar com os feriados e conseguir tal. E portanto eu disse: não, eu agora vou viajar, que é uma coisa que eu adoro fazer e que fiz a vida toda, e só vou começar a dedicar ao meu projeto em setembro. Como te disse, eu vinha com aquele conforto financeiro, portanto não tinha essa angústia, e resolvi concretizar um sonho que eu tinha desde miúda. Eu tinha imensa pena de nunca ter feito o Interrail. Porque vivia em São Miguel e portanto, tinha um avião de distância de Santa Apolónia e por vários motivos acabei por não fazer. E pensei: olha, é agora.
Isto é uma oportunidade única que eu tenho uns meses para fazer isto e vou fazer com os meus filhos. Que giro. A minha filha tinha 9 anos na altura, o meu filho 7 anos, e metemos a mochila às costas os três, saímos de Santa Apolónia, andamos um mês pela Europa fora, a explorar comboios e cidades, e foi a viagem da nossa vida. Eu viajo muito com eles, aliás, determinei que a partir daí, todos os anos, se eu pudesse, e tenho conseguido, felizmente faríamos uma viagem grande. Mas essa foi assim a primeira viagem de mudança e de celebração que eu fiz com eles. E depois, e também, entanto, fui à Ásia com uns amigos meus, e passei a andar só de bicicleta, ia levar os miúdos à escola de bicicleta, ia buscá-los de bicicleta, portanto mudei completamente o meu registro de vida. E tiraste um tempinho para ti, antes de iniciares um novo projeto, ficaste assim... Eu precisava daquilo, fiz um retiro de yoga também. Muito importante. Portanto, eu precisava muito fazer um reset, sabes? E só em setembro é que eu me sentei à secretária e disse, pronto, ok, bora lá. Vamos lá então começar a pôr a energia aqui, não é? Eu já tinha descansado e tinha desfrutado bastante, que foi maravilhoso. E comecei-me a dedicar à Smile Stories. Smile Stories, entretanto, só dizer-te que eu já tinha o nome do projeto quando eu comecei a dedicar-me a ele, porque foi um sonho que eu tive. Olha, nesta fase em que eu conversava com os meus amigos, houve um dia que eu acordei de manhã com este nome na cabeça, Smile Stories, não me perguntes. Um sonho mesmo de dormir. Deve ter sido, porque eu acordei de manhã e tinha este nome, Smile Stories, e eu... adoro este nome. Então, fui ainda de pijama para o computador e registrei o nome. Uau. Eu não sabia o que é que eu ia fazer com este nome, mas eu sentia que isto ia ser o nome do meu projeto. Já o Miguel me tinha dito a história do meu sorriso, portanto, aquilo tudo, lá está, deve ter ativado coisas em mim. Estavam aí as sementinhas. Estavam as sementinhas. E registrei a Smile Stories. Portanto, em setembro, sentei-me à secretária e disse, bora lá dedicarmos aqui às Smile Stories. Que para mim, na altura, seria apenas, entre aspas, fazer filmagens e edição de vídeo, que era o que eu tinha aprendido a fazer na escola, não é? Na ETIC. Só que pensei, bem, eu ainda não tenho experiência de terreno, eu tinha muita experiência académica, mas não tinha experiência de terreno, eu não me sentia capaz de pedir dinheiro pelo meu trabalho ainda, não tinha esse conforto. E sentia que precisava ganhar experiência profissional, de vida real. O que é que eu fiz? Fui bater à porta de 3 associações que eu conhecia, a Terra dos Sonhos, a Vencer Autismo e a PWN, e disse, olhem, eu tirei este curso, quero ganhar experiência e gostava de oferecer os meus serviços em regime de voluntariado para as vossas associações para conseguir ganhar fazer este caminho. Claro que sim, receberam todos muito bem. A Terra dos Sonhos foi espetacular, porque na altura estavam a fazer um musical que foi giríssimo, que era a Terra dos Sonhos, para angariar fundos para a associação, que eu andei a documentar no backstage do teatro. Foi lindo, os ensaios, foi maravilhoso. E pronto, portanto, foi assim que eu comecei devagarinho a trabalhar, mas sem remuneração ainda, mas a ganhar esta experiência, a cometer erros também, a ir à net e pensar, porque é que isto me aconteceu, e porque a perguntar aos meus professores, coitados, chatei-os tanto. No fundo começaste do zero, portanto estavas a fazer uns estágios, não é? Isso mesmo, pronto. E sempre com grande suporte, por isso é que é a ti que me ficam no coração, não é? Sempre com o enorme suporte dos meus professores que estiveram sempre presentes nesta fase inicial em que eu fui debatendo com os problemas reais, não é? E eles foram-me sempre dando aqui muito suporte. E pronto, e depois foi assim que gradualmente estas associações começaram a divulgar os meus vídeos nas redes sociais e começou a vir um pedido e outro pedido e outro pedido e outro pedido, e foi assim que devagarinho começaram a surgir as primeiras Smile Stories. As Smile Stories. E porquê Smile Stories? Assim, qual é que é a particularidade do teu projeto? Porque tu não fazes, eu acho que tu tens um conceito muito giro, não é? Não é só fazer vídeos, tu não, eu sou uma coisa qualquer, não é? Eu costumo dizer que eu sou uma contadora de histórias, o que me apaixona é contar histórias, e eu por acaso uso o vídeo como ferramenta, eu podia usar outra ferramenta qualquer. Mas o que me move é perpetuar sorrisos. Aliás, esta é a minha assinatura de marca, que é aquela magia que eu te dizia há bocadinho que eu sentia quando editava e continuo a sentir quando edito vídeos. O saber que aquele vídeo que eu estou a editar vai perpetuar aquele sorriso para sempre. E o sorriso não tem que ser um sorriso rasgado como o teu. Com os dentes a brilhar, até pode ser um momento sério, mas o sorriso no sentido de a energia daquela pessoa fica perpetuada para a vida toda, não é? O brilhar daquele momento, aquele momento fica. Brilhando. E isso a mim apaixona-me, por um lado. Por outro, apaixona-me o facto de a forma que... Sabes que o trabalho de edição é um trabalho altamente individual. As filmagens, tecnicamente, claro que varia, pode variar, mas com mais técnica, menos técnica, as pessoas fazem mais ou menos as mesmas filmagens, mas para a edição... Aliás, eu tive no meu curso um trabalho interessantíssimo em que o professor, nós éramos 12, e o professor deu-nos a todos os mesmos brutos, ou seja, as mesmas filmagens, na altura da Fundação Champalimau, lembro-me perfeitamente, e pediu-nos a todos para fazer uma edição de um vídeo promocional da Fundação Champalimau. E nós fizemos, voltámos, fomos apresentámos os vídeos todos, e ele no final disse, já viram que vocês são 12 pessoas, exatamente com os mesmos brutos, e não há 2 vídeos iguais. Que engraçado, tão giro isso.
E é exatamente isto. Porquê? Porque a forma como tu editas é a forma como tu vês o mundo. Não é? E como tu estás naquele momento até emocionalmente. E eu que tive sempre uma grande frustração, porque não tenho jeito nenhum para trabalhos manuais. E tinha 2 avós que eram muito habilidosas. E eu tinha mesmo esta tristeza. Descobri no vídeo a minha forma de arte. É a forma como eu tenho de moldar e contar aquela história, não é? E mostrar... de expressares a ti própria também. E de me expressar criativamente, porque eu precisava de pôr esta minha criatividade cá para fora e ponho através da edição e consigo fazer uma coisa que me apaixona, que é mostrar o lado de luz das pessoas. Eu acredito que toda a gente tem um lado de luz. Todos nós temos o nosso lado de sombra também, mas temos um lado de luz. E quando eu faço as minhas Smile Stories, o que eu foco é em mostrar esse lado de luz das pessoas. E é comovente ver a reação das pessoas quando recebem as suas Smile Stories, porque quase todas choram e choram de felicidade, porque se acham muito bonitas. E eu não te estou a dizer uma beleza física, é muito mais do que isso. É mesmo a beleza da pessoa que é, não é? E verem-se pelo um olhar amoroso, que é o olhar com que eu vejo as pessoas, é uma coisa que é uma palavra que se usa muito, mas que as empodera. Usa-se muito esta palavra hoje em dia, que eu nem gosto muito, vou dizer, mas que as faz sentir mais... Claro. É uma valorização do seu ser e do seu trabalho. Porque eu acredito que nós somos efetivamente todos únicos, cada um tem a sua própria luz e não há luzes mais bonitas que outras, nem maiores, isso não existe para mim. E de repente a pessoa ver esse seu lado e isto impactar nela é a minha micro contribuição para que o mundo seja um sítio melhor. E não é assim tão micro, sabes? Eu sei do que falas, porque já estive um bocadinho nessa área da publicidade e agora tenho estado um bocadinho do outro lado, com sessões fotográficas, por exemplo, até de uma amiga que temos em comum, e de facto a sensação de receberes um trabalho assim, quer seja um vídeo, quer seja uma sessão fotográfica, e de te veres, não é, pela lente de alguém que conseguiu tirar o teu melhor, é muito bom. É muito bom. Acho que empodera, sim. É uma palavra realmente muito usada, mas sim, empodera, valoriza, e estimula-te. É? Sim. Muito bom. Portanto, deves sentir bem, assim, à noite, quando te vais deitar, há dias que deves sentir, assim, um conforto de contribuires para o mundo de uma forma que, se calhar, na tua profissão anterior não sentias com certeza, por mais profissional que fosses no teu trabalho. Sim, não, ali não tinha nada, esta parte emocional não existia, não é? Era uma parte racional em que eu cumpria e aparentemente até cumpria bem, mas lado emocional não tinha nenhum e eu precisava muito, e eu sou muito esta pessoa, não é? Aliás, eu era na altura 2 Carolinas, a Carolina pessoal, que é esta que tu conheces hoje, continua igual, mas depois eu tinha a Carolina com a capa do mundo profissional e corporativo, ainda por cima eu era uma mulher no meio de homens, não é? Portanto, eu tinha que pôr aquela capa de dureza e tal, se bem que o sorriso nunca ninguém não dava para dar muita volta, mas ainda assim, e esta dicotomia estava-me a fazer mal. E eu hoje vivo em pleno com aquilo que eu sou. Claro, és a mesma Carolina. Sou a mesma Carolina, quer esteja com a câmara na mão, a conversar contigo aqui agora, ou a bebermos um copo de vinho mais à noite, eu sou sempre a mesma pessoa. Olha, e neste momento já filmaste imensas Smile Stories, imagina. Já, porque entretanto, dizer-te que quando eu comecei a filmar, apareceram uns professores de yoga, apareceram umas bailarinas, comecei a fazer trabalhos completamente diferentes, mas todos apaixonavam. E eu ia falar com uma amiga minha, que por acaso também é fotógrafa, e dizia-lhe: eu não sei que caminho é que eu vou fazer, porque olha, eu adoro filmar as professoras de yoga, adoro filmar as bailarinas, adoro trabalhar para a Terra dos Sonhos. Então, só que eu não encontrava um ponto em comum. Até que um dia eu recebo uma mensagem pelas redes sociais de uma rapariga que me diz assim: eu estou a contatar, não sei o quê, porque eu gostava muito que tu contasses a minha Smile Stories. E aquilo para mim foi um clique. Foi, espera, isto são tudo Smile Stories. Claro, não tem que estar um tema. Da bailarina, como da professora de yoga, como do empreendedor, como... Não precisa ser um único tema. E isto para mim foi um abrir de horizontes brutal, porque eu gosto muito desta diversidade, enriquece-me imenso e estimula-me imenso. E foi aí que finalmente entrou em mim o conceito da Smile Stories. As Smile Stories são isto, não é? É eu contar as histórias dos sorrisos das pessoas. A tua própria Smile Story foi-se construindo. A minha própria Smile Story continua a construir-se. Continua a construir-se. Isso é tão importante. Também nós partilhamos aqui com quem nos ouve, porque vai-se construindo, não é um processo que acaba. Não. Eu senti isso nesta fase, por exemplo, da minha vida. Eu própria continuo em fase de mudança e estamos sempre. A transformar-nos. Sim, e depois não ficou por aqui. Até aqui, a história que eu te conto era a história mais ou menos que eu tinha, enfim, mais ou menos antecipado quando decidi mudar de vida e dedicar-me ao vídeo. Mas depois, a partir daqui, abriu-se um conjunto de novos caminhos que eu não podia sequer ter antecipado. Porque eu comecei a perceber que as pessoas não tiravam partido do seu telemóvel para fazer vídeos, apesar de eu usar equipamento profissional, obviamente, para fazer os meus.
E então criei um grupo no Facebook em que ajudava as pessoas a dizer, olha, já que têm um telemóvel tão bom e gastam tanto dinheiro com ele, para tirem partido, a dar uns conceitozinhos de vídeo simples, só para as pessoas fazerem uns vídeos melhores. Olha, o grupo começou a crescer brutalmente, as pessoas começaram a pedir para fazer workshops presenciais. Eu fiquei apavorada a primeira vez. As pessoas é que te pediram a ti? Pediram-me. Eu fiquei apavorada a pensar, como eu dar workshops de vídeo? Sabes aquela coisa de insegurança, de será que eu sou capaz, será que eu consigo? Vieram aquelas vozinhas logo outra vez. Sim. Mas pronto, lá fiz o primeiro workshop. Bem, hoje já fiz, já nem sei dizer quantos workshops. São workshops de um dia que tu fazes? Eu tenho vários modelos, sim, mas tenho... Agora, neste momento, do confinamento, sou só no online, não é? Normalmente são workshops de 2 horas, mas os presenciais habitualmente são de um dia, porque eu adoro a parte de partilha, de interação entre as pessoas, é muito giro. E à conta desses workshops e desse grupo Facebook, eu fui contatada por uma editora, a Livros Horizonte, para ir lá a uma reunião. E eu fui à reunião a achar que queriam que eu fizesse um vídeo de um livro, que eu já tinha feito vídeos a apresentar livros, os book trailers, que há muito. E quando chego lá, ele disse-me, eu sigo aqui o seu trabalho, no grupo de Facebook, gosto muito e tal, gostava de a convidar para escrever um livro. Olha, eu fiquei... Não estavas nada à espera zero. Eu? Escrevi um livro? Mas um livro sobre o quê? Eu nem estava a saber o quê. Eu tinha o tic e o tec assim, baralhados. Completamente. E ela, então, olha, aquilo que faz no seu grupo Facebook, fazer um manual prático para ensinar as pessoas a fazer vídeos com o seu telemóvel. E eu... E pensei, será que eu sou capaz? Lá está, não é? Depois tu questionas. Mas depois eu sou um bocado... Eu costumo dizer que eu estou a ficar pró em sair da minha zona de conforto, não é? Eu saio da zona de conforto, bora. Eu disse-lhe, vamos. Não fazia ideia de como é que aquilo ia acontecer. E pronto, mas olha, aconteceu. Fiz um livro do qual me orgulho imenso. E é muito giro o teu livro. Porque fiz um livro com vídeos, portanto, aquilo tem QR codes em que as pessoas estão a ler e depois eu digo, agora vem aqui e eu tenho um QR code que a pessoa entra com o telemóvel e eu estou de lado a dizer, olha, o que tu acabaste de ler eu vou-te explicar agora na prática como é que fazes. Estás a ver? Portanto, é um livro super interativo que ficou muito giro. E quando eu lancei, que foi, curiosamente, exatamente no dia 4 de abril de 2017, e eu só percebi, entretanto, como eu te disse, eu estava a despertar para esta coisa das novas, da espiritualidade, estávamos mais conectados com a natureza e tal, e eu marquei o lançamento do meu livro para um dia de lua nova, porque é uma lua assim boa para o sucesso. Para as novidades. Para as novidades. Lançamentos. Que foi no dia 4 de abril de 2017. E 2 dias antes do lançamento do livro, eu tomei consciência que foi exatamente 2 anos antes eu tinha saído da empresa onde estava, a 4 de abril de 2015. Há assim sincronicidades que só te confirmam, sabes? Te confirmam. Sei, perfeitamente. E quando é bom estar atento a essas coisas. Sim. Porque são sinaizinhos de confirmação. São confirmação. Ou de não confirmação às vezes. Mas esses são mesmo bonitos. E aliás, no lançamento do livro, eu tive uma pessoa que veio ter comigo e dizia-me, muitos parabéns, isto é a concretização de um sonho. E eu disse, olha, de um sonho não sonhado. É maravilhoso, mas eu não podia nem nos meus melhores... Sabes o quê? Nem nunca me passou pela cabeça. Nem me ocorreu que uma coisa dessas pudesse vir a acontecer. E de facto é uma grande realização pessoal. Por algum motivo o poeta escreveu, quer plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. E eu, olha, cumpri. Já posso ir embora, que já está. Mas se calhar ainda vem outro livro, quem sabe? Sabes que eu também aprendi uma coisa... muito com isto tudo que aconteceu, entretanto, aos trambolhões na minha vida, eu deixei de fazer muitos planos para a vida, que eu já percebi que a vida tem planos muito melhores para mim. Esta frase é de Tolentino Mendonça, não é minha, é só uma adaptação by Carolina, mas o conceito é dele, que eu adoro, e eu sou muito do fluir. Claro que assim, quando os projetos vêm, eu agarro-os com unhas e dentes, mas não faço assim muitos planos. E depois, curiosamente, e de uma forma muito bonita, à conta deste livro, fui para Moçambique dar formação a um grupo de jornalistas, estive na Irlanda a dar formação a professores da Europa inteira, e fui convidada pela Mercedes, a marca de carros. Conheço perfeitamente, eu trabalhei a Mercedes quando trabalhava em publicitária, era a minha conta. A sério? Pronto, olha, imagina. Então, porque uma rapariga lá do marketing da Mercedes foi à FNAC, viu o meu livro, achou graça, começa a ler a minha bio, e a minha bio, que é muito resumida, diz lá o meu processo de mudança de vida, e contacta-me a dizer, por e-mail, a dizer, olha, a Mercedes Internacional está a fazer uma campanha com o slogan One Step Forward, em que contrata em cada país 5 pessoas reais que mudaram de vida para contarem a sua história. Nós em Portugal é um país mais pequeno, vamos fazer só para 3 pessoas, mas gostávamos de convidá-la para ser a cara da campanha em Portugal. E o que é maravilhoso? E claro que eu aceitei, fiquei muito honrada com o convite, é que de repente eu tinha uma Mercedes a contar a minha Smile Stories. E vou-te dizer, no dia em que eu recebi o vídeo, eu não conseguia parar de chorar a ver aquilo. E eu nem conseguia perceber o que é em mim, sabes?
Eu não estava triste, obviamente que não estava triste, mas eu também não estava a chorar de felicidade, eu estava a chorar de uma comoção brutal. E só depois, lá está, de falar com estes meus amigos, eu liguei a chorar, mas que estás triste? Eu não estou triste, mas estás feliz, eu não sei como é que eu estou. E depois a falar é que eu percebi, não é que finalmente... Há uma empresa como a Mercedes que conta a minha Smile Stories, vê a generosidade do universo, não é? Vê o presente que eu recebi. Está lindo, aquilo ficou, o vídeo está maravilhoso e eu só tive que contar a história. Agora fiquei curiosa, tens que partilhar comigo. Sim, tens lá no meu site se quiseres. Que lindo. E portanto, olha, eu só posso agradecer, não é? Porque de repente abriram-se montes de horizontes na minha vida, que coisas que eu não podia imaginar nem antecipar quando resolvi mudar de vida. E que eu só posso agradecer, não é? E eu estou completamente preenchida. Que história tão bonita. Carolina, que história tão bonita. Já sabia que ia ser lindo. Estou aqui super inspirada. Olha, estas conversas dava para ficarmos aqui um dia inteiro. Tenho sempre imensa pena quando vejo o tempo passar. Mas agora que já estamos aqui a entrar na fase final, vou-te pedir, gosto sempre de terminar aqui da mesma forma que os meus convidados, que é que tu dês um conselho, uma sugestão, ou uma inspiração, enfim, qualquer coisa que tu sintas de dizer agora para as pessoas que te estão a ouvir e que ou pensem em mudar de vida ou estejam na fase de mudança, ou não pensem em coisa nenhuma, mas se queiram inspirar. O que é que tu dirias? Olha, a sugestão que eu daria era, sejam homens ou sejam mulheres, conectem-se com a vossa intuição. Ela sabe. E para aceder a isto, a nossa intuição, para quem já acede com facilidade, percebe o que eu estou a dizer, para quem não consegue aceder com facilidade, o que eu sugeria era contactem com a natureza, vão fazer caminhadas, descalcem os ténis, ponham os pés na terra, sentem-se debaixo de uma árvore só, deixem-se estar só ali a respirar. Nem estou a dizer para meditar, porque nem eu faço meditação de uma forma regular, mas ouçam-se, não é? Olhem para dentro e vejam o que é que vibra em vocês. Para mim é física, assim, é meio do meu externo mesmo. É uma coisa que eu sinto assim a palpitar aqui dentro. Quando é para ir, é porque aquilo palpita, não é? Portanto, quando pensarem num caminho e se palpitar, continuem a fazer esse caminho, não é? Eu começaria por aí, por conectarem-se com a vossa intuição que ela vai responder. Depois quando encontrarem o caminho, agarrem-no com unhas e dentes. Eu, como te disse, a minha primeira vida profissional deu muitas dessas ferramentas que são muito úteis. E, finalmente, não deixem nunca de tirar tempo para vocês. É mesmo muito importante, mesmo que estejam profundamente apaixonados pelo que estão a fazer. E isto dava outra conversa, porque eu também passei por este processo de repente, já estava a trabalhar mais horas do que trabalhava na empresa anterior, porque estava a adorar o que estava a fazer. Mas isto seria outra conversa. Mas continuem a cuidar, a tirar tempo para vocês, não é? Olha, esse último conselho vou guardar para mim também. Obrigada. Ai, tão bom, Carolina. Olha, muito, muito bom ouvir-te. Diz-nos agora então, só para terminarmos, as pessoas que te querem contactar, que querem saber mais sobre o teu trabalho, eventualmente trabalhar contigo, onde é que te podem encontrar? Como é que tu Então, eu no Instagram estou como Carolina Smile Stories, também estou no Facebook Smile Stories by Carolina Monteverde. Eu tenho o meu site que é www.smilestories.pt, Stories IES no final. E lá no site podem ver os meus trabalhos e conhecer melhor e contatar-me por lá. A tua história, todas as coisas que já fizeste, vão ver porque é mesmo super inspirador. A Carolina tem assim imenso jeito para fazer sorrir toda a gente. Oh, Carolina, muito obrigada por ter estado aqui. Foi mesmo um prazer ouvir a tua história, saber mais sobre ti e estar aqui frente a frente com esse riso lindo, com esse smile maravilhoso. Obrigada, Rita, a ti por teres os olhinhos a brilhar como os meus. Eu acabo emocionada este podcast contigo, é mesmo bom. Isto as pessoas não veem, podem ouvir o sorriso, mas não veem as lágrimas nos olhos. É mesmo bonito. Nós temos esta ligação. Obrigada, foi muito, muito bonito. Obrigada. Muito obrigada a todos por terem acompanhado mais um Atravessar, com mais uma história, desta vez smiley e cheia de inspiração e emoção. E para a semana cá estamos com mais uma história super inspiradora de alguém que resolveu atravessar. Um beijinho e até já!